Olá, você está no canal do IBAC Brasil Cursos de Trânsito e nesse vídeo vamos dar continuidade ao tema a responsabilidade do funcionário na condução do veículo de empresa. Se você perdeu o vídeo anterior, ele vai estar fixado na parte superior desse vídeo e também na descrição. Bom, continuando o vídeo anterior, gostaria de continuar, Dr. Jaci, nessa questão das autoescolas, os instrutores. Há alguma responsabilidade? Como funciona essa relação da autoescola com o instrutor? Olha, Lúcio, depende, como eu falei anteriormente, do que foi contratado. Então, assim, a empresa ela pode realizar algumas solicitações para que o instrutor, o funcionário dela, cumpra. Então, se de repente ela considera que conduzir com o celular é prejudicial para a execução, pode vir multa, não vai precisar entrar em contato com o instrutor, então a empresa pode fazer um termo, um contrato, algum aditivo de contrato, para que ela possa ajustar essa conduta do funcionário e daí ele cumprir o contrato de trabalho dentro daquilo que foi solicitado. Então, se a responsabilidade da empresa deixou o celular guardado no ambiente de trabalho, ela vai ser responsável pela guarda e manutenção. Além disso, ela ainda pode fazer outro tipo de exigência, por exemplo, asseio pessoal, uniforme, algumas coisas que ela pode estabelecer para o funcionário e que ele precisará cumprir nessa execução do contrato de trabalho. Certo. E com relação a infrações, por exemplo, que ocorrerem durante esse momento de aula, como que pode ser tratada essa questão das infrações de trânsito? As infrações elas vão obedecer a mesma regra, né, do desconto que a gente tinha falado anteriormente. Então, é necessário verificar se realmente houve culpa e também se ele tem autorização, se a empresa tem autorização para realizar esse tipo de desconto. Uma coisa que é importante ter em mente é que a empresa precisa disponibilizar esse direito de defesa do funcionário. Então, se ele pegou, de repente, fez uma infração ou alguma coisa que ele tem como justificar o que não era ele, que de repente passou por um local com falta de sinalização, a empresa vai disponibilizar essa defesa para ele e dentro disso vai justificar. Se for o caso, vai viabilizar para que ele possa fazer esse recurso na junta, jaria, assim por diante, ou de repente ela mesma pode promover essa defesa dele. E daí, na sequência, se for verificado que realmente houve a culpa dele, ele pode proceder o desconto normal. Dr. Jaci, e com relação ao transporte coletivo de passageiros, essas regras que nós mencionamos com relação ao CFC com o funcionário, com o instrutor, também pode ser aplicado para o transporte coletivo de passageiros? É perfeitamente aplicável, porque toda a legislação trabalhista, a legislação nacional como um todo, ela vai seguir mais ou menos o mesmo parâmetro. A única coisa que vai diferenciar uma da outra é a peculiaridade de cada relação, de cada trabalho. Então, porque os impactos, a relação do instrutor com o aluno é um tipo de relação, é um tipo de execução da atividade de trabalho, enquanto que o motorista e demais transportadores de pessoas, ela vai observar uma outra forma de relação de trabalho. Então, por exemplo, os impactos que o motorista de um transporte coletivo, de um ônibus, vai ter em sua atividade são diferentes do instrutor. Por exemplo, no caso do motorista de ônibus, vai ter o passageiro que vai estar interferindo na relação de trabalho dele. Então, por exemplo, um ônibus super cheio e de repente, numa curva, o passageiro encosta ou atrapalha o motorista, ele pode sofrer uma colisão, um acidente ou até uma infração, e daí não vai ter como a empresa responsabilizar ele disso, porque a estrutura do trabalho, como a gente disse em vídeos anteriores, é que o risco do negócio é da empresa. E nós sabemos que no Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 252, inciso 7, tem uma regra que não pode haver a cobrança de passagem com o veículo em movimento. Porém, a gente vê que na prática, muitas empresas retiraram o cobrador e deixou o motorista com essa dupla função. E aí, como resolver essa situação? É muito importante que o funcionário, que o motorista, que ele cumpra
o que for contratado dentro do que estabelece a legislação. Então, se eu começo a executar uma atividade por solicitação da empresa, uma solicitação que precisa ser formal, ela não pode ser uma solicitação de boca, a partir de hoje você começa a fazer a cobrança, tem que fazer um aditivo contratual para poder exigir essa nova atividade. E essa nova atividade, ela não pode se discrepar tanto da atividade principal dele. Então, se eu vou iniciar uma atividade como motorista, eu não posso agregar uma atividade do cobrador pura e simplesmente sem ter uma justificativa, sem ter um aditivo contratual, sem ter um acréscimo de salário. Então, eu não posso sobrecarregar o funcionário com isso. Mas o funcionário precisará cumprir a legislação de trânsito, a legislação trabalhista, a legislação civil. Então, se ele estiver executando uma atividade, por mais que seja por solicitação da empresa, se não tiver uma formalização disso, ele corre o risco de ter que responder sobre essa atividade sozinho. Ele não tem como ele ser responsabilizado pela empresa. Lembrando que o fato de ele estar fazendo a cobrança, acumulando esta função, não quer dizer que a empresa determinou que ele faça com o veículo em movimento, né? Ele pode... A gente vê que na prática isso infelizmente nem sempre acontece, mas o correto seria ele aguardar com o veículo imobilizado até que ele efetue toda a cobrança de passagem e só depois inicia a viagem. Infelizmente na prática a gente não vê isso acontecendo, né? Olha, acho que o principal problema, que acho que é importante a gente frisar aqui no vídeo, que todo ambiente de trabalho, não digo só o ambiente, a empresa em si, mas o meio de transporte, o ônibus que ela conduz, precisa ser um ambiente saudável, um ambiente equilibrado. Então, está fazendo a condução do veículo, precisa parar para fazer a cobrança dos passageiros, tudo bem, não tem problema. O problema é que ele precisa cumprir uma série de pontos até chegar na base dele novamente, e se tiver atraso de 5 ou 10 minutos, é responsabilizado. Daí o funcionário acaba pensando, para eu não ser penalizado, eu vou tentar tocar um pouquinho com o veículo em movimento e fazer a cobrança. Daí ele pratica a infração, é prejudicado, é penalizado, e daí a empresa infelizmente não vai ter como tolerar esse tipo de situação. Ficou com alguma dúvida ou tem algum comentário? Escreva para nós e também não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e também seguir a gente nas redes sociais.